Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer muito a Deus por mais esse dia de vida. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, pelos livramentos, pelas bênçãos, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E quero dizer, irmãos, que tanto no mundo normal, como no mundo de Deus, no mundo cristão, você tem que ser valente para poder conquistar um lugar ao sol, como diz o outro, né? Você tem que ser valente, você tem que se esforçar, como Deus fala para Josué, né? Esforça-te e tenha bom ânimo, e ainda tem que ficar animado. Você vê que Josué estava ali de graça, trabalhando por aquele povo, ajudando aquele povo a atravessar aquele deserto, dando a sua própria vida, lutando contra os inimigos, correndo risco de vida. E Deus ainda fala para ele, esforça-te e tenha bom ânimo. Por quê? Porque apesar dele ter muita fé, ser um homem decente, ele foi tão decente que dos milhares que saíram do Egito, da escravidão, debaixo de uma promessa de Deus, só ele e Calebe receberam a promessa de entrar na terra prometida. E mesmo assim, você vai ver as pessoas querendo matar ele, os próprios crentes, os próprios amigos, as próprias pessoas que ele carregou com sofrimento e dor lá no deserto, querendo matar eles, querendo desmoralizar, querendo jogar o povo contra ele. Tanto é que chega num ponto que ele diz para eles: eu não sei vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, a gente vê aqui que no mundo normal, no mundo inteiro, não importa o regime político, você para sobreviver, você para conseguir, como diz o outro, o pão de cada dia, você tem que lutar. Até o mendigo, ou a pessoa que cata papelão na rua, ela para conseguir o dinheirinho para ela comer, ela tem que batalhar. Então, essa ilusão que você vai deitar numa rede, aqui na terra, e vai ficar de frente para o mar, comendo camarão, lagosta, e com iPhone, isso é uma ilusão. O jovem está com esse negócio na cabeça. O jovem está achando que vai se aposentar com 25 anos de idade, está sonhando, eu não quero fazer nada. Eu sonhei muito com isso também. Sonhava que eu ia arrumar um jeito de ficar à toa para o resto da vida, né? E no diálogo que a gente vê dos jovens aí, a gente vê isso. Mas quando você vê as pessoas aposentando, mesmo nos países super desenvolvidos, e pessoas que se aposentam com um salário bom, você vê que elas entram em depressão, muitos entram em depressão, descobrem que o fato de você ficar à toa sem fazer nada não é sinônimo de felicidade. Você tem que ser feliz na caminhada. Não adianta você caminhar uma vida inteira para chegar em um determinado ponto lá e achar que lá você vai ser feliz. Você tem que procurar a sua felicidade no seu dia a dia, e construindo ela, tanto no mundo normal do ser humano aí, como no mundo cristão. Nós temos que ser lutadores, irmãos. Eu falo isso porque não há incentivo em parte nenhuma para você ser um cristão verdadeiro. Nós vemos o exemplo de Jesus.
Quando Jesus estava curando, quando Jesus estava dando alimento, dando comida, tinha 5.000 pessoas ao lado dele. Quando Jesus estava pregando a verdade, tinha 5.000 pessoas querendo matá-lo. Pode ler a Bíblia que você vai ver. Assim, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Você não vê um relato que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando passava e que ia curando as pessoas, que aquelas pessoas queriam matar ele, não. Quando ele pregava a Bíblia, quando ele pregava a verdade, quando ele chamava as pessoas ao confronto com a realidade matemática da vida. Ilusão é uma coisa que todo mundo tem, até criança tem. Agora, a vida é feita de realidade. E, infelizmente, o ser humano, até hoje, com toda a facilidade, com todo o conhecimento, ele ainda gosta de viver de ilusão, gosta de viver na hipocrisia, e ainda com o desejo de dominar as pessoas. Então, irmãos, eu digo isto porque eu sei a dificuldade que é você ser um cristão de verdade nesses tempos atuais. Mas é muito mais fácil que no tempo do apóstolo Paulo, no tempo de Jesus, no tempo de Micaías, Jeremias, Isaías, de Débora, de Ruth, vai por aí afora. Hoje, na verdade, é muito mais fácil, porque a gente prega, não apanha na rua, não é preso, né? Aqui no Brasil, pelo menos, tem país que ainda você vai preso se pregar. Então, graças a Deus, que Deus tem colocado a mão dele sobre a maldade do ser humano, porque a maioria dos religiosos vão odiar o cristão verdadeiro. Essa é a grande verdade. Quando a gente olha a religião, muito antes de Deus fundar a igreja, você vê, por exemplo, na época de Elias, não existia igreja, não é? Mas a mulher de Acabe, Jezabel, ela já sonhava em matar Elias. E assim você vem vendo, não é? O Jeremias sendo jogado em calabouço pela igreja, os religiosos, né? E vai por aí afora. Então, hoje não é diferente. Quanto mais você buscar a verdade de Deus, e a verdade você só vai encontrar na Bíblia Sagrada, mais você vai ficar isolado. Mas o homem que busca a glória do homem está perdido. O verdadeiro cristão, ele busca a glória de Deus. Ele busca fazer a vontade de Deus. E não importa, irmãos, não importa o que as pessoas falam. É claro que é difícil para a gente como humano, nós somos pessoas fracas, sentimentalistas, muitas vezes temos a autoestima baixa. É claro que é difícil para a gente ser maltratado, a gente ser isolado, não é? É difícil. E ser perseguido é difícil. Principalmente para mim, por exemplo, que eu tenho um gênio muito forte. Mas sempre quando a gente repara para refletir, porque às vezes você se perde no momento, né? No momento da pressão ali você se perde. Mas quando você para refletir, você vê que o que importa é o que você pensa de você, é o que Deus pensa de você. O que importa é você andar no caminho de Deus, no caminho certo de Deus. O resto, irmãos, é coisa de homem. E o que a igreja ultimamente prega é o reino do homem. O reino do homem. A igreja está preocupada com milagre, com fabricar santo e vai por aí afora.
Então, o verdadeiro cristão, ele está preocupado em salvar as pessoas. Ele busca a salvação para ele, para a sua família, para os irmãos da fé e para o resto da humanidade. É isso que se prega a salvação. A salvação, ela não vem por milagre. Não que eu seja contra milagre. Eu sempre peço a Deus milagre para mim e para as pessoas. Mas, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos salva. Jesus deixou claro isso. Seremos julgados pela palavra. Jesus deixou claro que o que vai nos salvar é a gente aceitar essa palavra para a nossa vida e transformar ela em um objetivo, uma missão de vida. Entendeu? Ela que tem que reger o teu pensamento, reger o teu sentimento, reger o teu sonho, a tua direção, ela tem que ser superior a tudo. Por isso que quando o apóstolo Pedro, ele fala para Jesus, Senhor, vamos mandar fogo do céu e vamos matar essas pessoas ali, o que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Jesus mostra que ele, o apóstolo Pedro, apesar de ser um cristão, um homem decente, um homem que amava Jesus, mas ele estava sendo usado ali pelo demônio para desvalorizar a palavra de Deus, desvalorizar a Bíblia. E Jesus diz para ele, eu vim para cumprir as Escrituras. É para isso que somos chamados, irmãos. Não tem nada acima disso, não. Não tem nada acima disso, não. Nós somos chamados para cumprir o que está escrito na Bíblia. Isso está em primeiro lugar. Em segundo lugar, o maior dom que um pregador, que um profeta, que um cristão, ou qualquer pessoa na terra, ela tem que perseguir e ela deve ter, é o dom do amor, que é muito difícil, né? Muito difícil. Eu pelo menos para mim, eu acho muito difícil, apesar de eu amar muito algumas pessoas, mas Jesus manda eu amar até meu inimigo. Olha que dificuldade. Olha que dificuldade, eu sou uma pessoa temperamental, se o cidadão me apertar um pouquinho, eu quero dar um soco nele, entendeu? Como é que eu vou amar o cara se eu fico com raiva dele bastante tempo? Até passar a raiva é demorado, entendeu? Mas somos chamados para isso. É a luta contra você, é a luta contra você, entendeu? E temos que aceitar a palavra de Deus. Eu não posso chegar no altar aqui e dizer para as pessoas que eu sou perfeito, ou que eu sou santo, ou que eu, apesar de pregar, eu consigo viver o que eu prego. Não, eu não tenho essa hipocrisia de dizer isso, como muitos querem se achar santos. Não, eu sou um ser humano, normal, falho, como todo mundo. Eu não vi ainda na terra nenhum valente. E a própria Bíblia diz que não há um justo sequer na terra. Entendeu? Não há. Jesus, quando os religiosos questionam ele fala só há um que é bom, que é Deus. Não tem bom, irmãos. Eu confesso, eu não sou bom. Eu luto para ser bom, é diferente. Eu luto para fazer as coisas certas. Mas é um problema meu, é uma luta minha, e também tem que ser uma luta sua, é individual, é você que vai morrer, é você que vai ser julgado por Deus, é você que vai receber de Deus o presente da ressurreição e vida eterna, não é através de outra pessoa, não. Então, por isso, não adianta você andar atrás de pastor famoso, papa, porque isso é ilusão. Você tem que andar atrás de Deus. Pegar a palavra de Deus para você e fazer o que Deus quer. É isso que temos que fazer. O resto é só conversa de homem, é conversa fiada, é ilusão. E não é fácil, irmãos. A luta é grande, porque o mundo é corrompido. O mundo, quando a gente fala o mundo, é a maioria das pessoas. Infelizmente, a maioria absoluta das pessoas na face da terra não
querem compromisso nenhum com Deus, não querem compromisso com a Bíblia e não querem compromisso com o ser humano. Por isso que o mundo está desse jeito aí. As pessoas pregando que a paz, está tudo bem. Pode estar tudo bem com você hoje, mas amanhã você não sabe. Você está achando que está tudo bem com você porque é a filha do outro que está sendo estuprada, é o filho do outro que está sendo assassinado, entendeu? Como ficam as pessoas aí achando bonito o Bolsonaro tomar uma facada, um pai de família, um homem trabalhador, um homem decente, um homem do bem, tomou uma facada, todo mundo fica achando o máximo, entendeu? Um absurdo. Mas amanhã poderá ser você. Por isso nós lutamos pelo bem, somos apologistas do bem, né? Temos que pregar o bem e temos que lutar para viver o bem. Embora amanhã pode ser que você fraqueje, isso faz parte do ser humano. Mas, primeiro, você não deve aceitar a sua fraqueza, deve reconhecer a sua fraqueza, se livrar dela, lutar contra ela, né? E buscar sempre, enquanto tiver vida, buscar o caminho do bem. Nós estamos lendo o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Que diz a palavra do Senhor assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, porque vós mesmos sabeis. Por que ele falou isso? Porque Jesus, lá no livro de Mateus, aliás, no livro de Daniel, no livro de Isaías, em vários outros livros da Bíblia, já tem as profecias sobre o final dos tempos, sobre a vinda do Senhor, sobre o dia do Senhor, o julgamento de Deus. E Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 43, por exemplo, em diante, Jesus fala assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Então, aqui Jesus está deixando claro que o dia do Senhor pode vir a qualquer momento. Então, duas coisas podem vir a qualquer momento na vida de qualquer ser vivo aqui na terra. Uma é a tua morte. Ninguém sabe o dia da sua morte, ninguém. Então é a tua morte. E se você morrer, você não pode mais estudar a Bíblia, você não pode mais reconsiderar a sua vida, você não pode mais evoluir, aprender, né? Você morreu, você não pode fazer mais nada. O cemitério aí está cheio de sonhos. As pessoas que morreram ali tinham um monte de projeto o ano inteiro, um monte de sonho. Acabou. Morreu, você vai ter que ficar na mão de Deus para esperar o projeto de Deus seguinte. E a outra coisa é a vinda do Senhor. Porque a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus. Lá no livro de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 fala, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1 fala, em vários outros lugares fala sobre a vinda de Jesus, né? Inclusive diz lá no livro de Apocalipse: eis que vem nas nuvens e todo olho o verá,
né? Eu até vou ler aqui, rapidamente, para você ver o que fala aqui. Diz aqui, no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, quando Jesus vier, vai ser uma coisa estrondosa, o mundo inteiro vai ficar sabendo da vinda de Jesus. E aí, se Jesus vem, também não dará para você fazer mais nada, entendeu? Por isso que Jesus chama atenção aqui, para você lutar hoje que você está vivo, para você refletir sobre a sua vida, para você se confrontar com você mesmo e tomar a decisão de você ser uma pessoa melhor, até porque você critica todo mundo, você vê defeito em todo mundo, entendeu? E muitas pessoas veem defeito em você. Mas o que importa não é nem as pessoas mudarem. Em primeiro lugar, o que importa é você mudar para o seu próprio bem. Então, isso a gente não deixa para daqui 10, 20, 30 anos. Né? Tem gente que você prega para eles sobre se converter ao reino de Deus e fala, vou deixar para quando eu ficar mais velho, daí, por enquanto eu quero curtir a vida ainda. Não existe isso, irmãos. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e será um dia de muita dor e sofrimento para aqueles que não aceitaram o projeto de Deus. A Bíblia deixa claro, a Bíblia fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, as pessoas vão se lamentar muito. Versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está deixando claro uma coisa aqui. Ele diz assim, olha, mas vós, irmãos, já não estáis em treva. Por quê? Porque aquelas pessoas conheciam a verdade de Deus. Eram religiosos que se transformaram em cristãos. Não é? Como muita gente que vem à igreja, outro dia não tinha um relacionamento de intimidade com Deus, não conhecia a Bíblia. Tinha igreja aí que pregava a Bíblia em latim, ninguém no Brasil fala latim. O cidadão ia na igreja, o pastor lá pregava a Bíblia em latim. Quer dizer, um absurdo, né? Hoje, todo mundo sabe um pedaço da Bíblia. Então, o que a Bíblia traz? A Bíblia traz a luz para você. Você começa a saber a verdade, a entender a verdade. Então, por isso que diz aqui, porque todos vós sois filhos da luz. Por que filhos da luz? Essas pessoas aqui aceitaram a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando para as pessoas que pensavam como ele. E aí, essas pessoas aceitaram se batizar nas águas, depois de adulto, aceitaram a palavra de Deus. Então, ele chama a atenção delas para elas abrirem os olhos, entender que elas precisam de lutar, não pode ficar dormindo, não pode ficar deixando para amanhã, não pode ficar vacilando.
que elas têm que adquirir a salvação. Aqui, ó, aquisição da salvação. Não é uma coisa que você ganhou, você não ganhou a salvação. Você ganhou a luz, você ganhou o projeto de Deus escrito, você ganhou o direito de pertencer ao reino de Deus, você ganhou o direito de ser filho de Deus, assim como aquele povo lá no Egito. Deus chamou eles, tirou da escravidão, deu tudo, andou com eles, mas eles não alcançaram a terra prometida, por quê? Porque eles não aceitaram a palavra de Deus, não deram valor ao chamado, não deram valor à promessa, entendeu? Assim também nós, por isso que diz aqui, exortai-vos uns aos outros, nós temos que chamar a atenção dos outros, para o bem, edificar um ao outro, para o bem, né? E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha aqui, irmãos, aqui também o apóstolo Paulo está falando uma coisa muito importante, que você tem em autoestima as pessoas que fazem a obra e ter paz entre nós. Mas o que a gente vê na igreja, irmãos, é uma disputa, cada um querendo ser melhor do que o outro, cada um querendo ser maior do que o outro, cada um querendo mostrar que tem mais dom do que o outro, cada um querendo aparecer mais do que o outro, mas se esquece, porque não leem a Bíblia também, né? Essas pessoas não têm amor nenhum pela palavra, mas Jesus, para mostrar para os discípulos quem era o maior, ele foi lá, lavou o pé dos discípulos e falou, se você quiser ser maior do que o seu irmão, lave o pé dele, seja mais humilde que ele, né? É isso, para isso que somos chamados. E aqui diz também que em tudo dai graças. Nós temos que agradecer a Deus em qualquer situação. Não importa se é na alegria, se é na tristeza, se é no problema, se é na tribulação, porque não é Deus que cria para nós os problemas. Entendeu? Vivemos em um mundo cheio de tribulação e estamos sujeitos, mas aquele que busca a salvação, não importa o que está acontecendo com ele, porque ele crê na promessa de Deus de ressurreição e vida eterna. E diz no versículo 19, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com beijo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Olha que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo fala aqui, não extingais o espírito, né? Ou seja, você tem que dar liberdade ao Espírito de Deus. Muitas vezes você fecha o seu coração para se entregar a Deus, você não busca uma intimidade com Deus, não é? E aí você não é tocado pelo Espírito de Deus.
Diz que não devemos desprezar as profecias, tantas profecias que estão na Bíblia, que muita gente não crê, né? Profecia sobre a vinda de Jesus e tantas outras profecias que tem, como algumas pessoas que podem ser usadas em profecia. Mas diz também, examinai tudo. Não é porque uma pessoa ali se levantou falando em língua ou se retorcendo que tudo que ela vai dizer é de Deus, não é? Temos que examinar e reter o que é bom. E tudo aquilo que tem aparência do mal, que pode fazer alguém desencaminhar ou tropeçar, nós temos que buscar sair fora. Agora, no versículo 23, tem uma coisa muito importante, que é uma revelação da palavra de Deus, que mostra que nós somos triunos. Nós somos corpo, alma e espírito. Não é? Por isso que a Bíblia diz, olha, o coração do homem é enganoso. Não é? Nós somos instinto, nós somos sentimentos e nós somos o ser espiritual. Qual que vai ressuscitar? A pessoa que você é, o ser espiritual que você é. O corpo e a alma, né? O teu coração vai morrer. Inclusive, a ciência já mostrou que o coração tem sentimento próprio. Algumas pessoas que receberam transplante de coração, elas passaram a comer coisas e ter sentimentos que ela nunca teve e o antigo dono do coração tinha. Então, o coração tem a sua própria memória. E por isso que a Bíblia fala, Deus fala que vai trocar o coração e o espírito do seu povo. É uma promessa que está no livro de Ezequiel. É importante entender isso também, até porque se você olhar para você, você vai ver que você vive em uma guerra com você. Você sempre tem dois pensamentos na sua cabeça. E fora o seu lado instintivo, que é o teu corpo. O teu corpo, se te der uma dor de barriga, acabou. Você pode falar os sentimentos que você quiser, a filosofia que você quiser, que você vai sentir a dor, entendeu? Então, a gente tem que compreender isso. Nós travamos uma guerra conosco mesmo. As pessoas que não entendem isso, o que elas fazem? Às vezes elas amam o seu cônjuge, amam os seus filhos, têm o desejo de ter uma família, de permanecer com uma família, mas é enganada pelo seu desejo do seu coração, é enganado pelo seu corpo, porque o corpo pede prazer, o corpo é animal, o corpo é instintivo. Então é enganado pelo seu corpo e às vezes vicia na droga, vicia no álcool, trai a esposa, perde a noção das coisas. Por isso que nós temos que ter essa consciência para a gente poder lutar conosco mesmos, é uma luta conosco mesmos. E aqui também, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, no versículo 27, que ele diz assim, olha, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Ou seja, olha a preocupação que ele tinha, que todos os irmãos lessem a Bíblia, isso aqui que nós estamos lendo hoje, que a igreja não quer ler. A igreja não quer que você leia, a igreja fica lendo pedacinhos para você. Tem pregador que prega 2 horas, lê um versículo e fica pregando 2 horas, entendeu? Você chega em casa, você tem preguiça de ler a Bíblia, você não consegue ler, Então, o apóstolo Paulo naquela época já não tinha luz elétrica, não tinha a facilidade que nós temos hoje de ter uma Bíblia, as pessoas eram analfabetas, poucos eram semi-alfabetizados, mas ele deixa claro aqui, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Amém, irmãos? Esse é um exemplo para nós.